Um pouco sobre o processo de colonização da América. Bem, para entender isso, a gente utiliza um pouco aqui da historiografia, né, de Caio Prado Júnior, do livro História Econômica do Brasil. A gente vai trabalhar o segundo capítulo que ele aborda, né, esse tema, a formação, no caso de a formação econômica do Brasil, mas na sua escrita ele vai falar da América em geral. E o que ele diz nesse texto? Primeiro, ele faz um recuo ao século XV para explicar o que estava acontecendo economicamente na Europa. Como é que acontecia o processo econômico da Europa? No século XV, ele vai dizer que o comércio era interno, era interligado por estradas. Do Mar do Norte, que fica ao norte da Europa, e o Mar Mediterrâneo, que fica ao sul da Europa, né? Fazendo a divisa entre Europa e África. O comércio acontecia por ali, né? Por dentro. Então, os países que tinham em seu território essas estradas, eles conseguiam, né, acumular riqueza, principalmente baseado em impostos. Existia navegação nesse período? Sim, existia uma navegação, mas era uma navegação de cabotagem. O que isso significa? Significa que era uma navegação pequena, costeira, que ia de cidade em cidade próximas, sem se alongar muito. Era um transporte secundário de produtos, não era o principal. Então, não era o que fazia, o que movia a economia na Europa naquele período. Porém, a partir do século XV, países que tinham costas, né, eles vão começar a desenvolver tecnologias náuticas, tecnologias que possibilitam uma navegação além dessa de cabotagem, uma navegação com mais tempo ao mar, mais longe da costa, e assim pode-se ir mais longe. Os países que saíram na disputa dessa tecnologia náutica foram Holanda, Inglaterra, Normândia, Bretanha e Portugal e Espanha. Os países ibéricos eles têm uma vantagem geográfica, mais vantagem geográfica do que os outros, por conta que eles estão ali na saída do mar Mediterrâneo, né, para o mar Atlântico. Então, eles têm acesso fácil ao mar Mediterrâneo, acesso fácil ao Oceano Atlântico e também uma proximidade enorme com o continente africano. Os portugueses vão ser os primeiros a saírem, né, a procurar outros rumos. Então, eles vão se deparar ali com ilhas, Cabo Verde, Madeira, Açores, e eles continuam caminhando ali em direção ao continente negro, ao sul. E já na segunda metade do século XV, já tinha ali um caminho traçado ao mercado do Oriente. Nesse momento, o mercado do Oriente é o principal, porque as mercadorias do Oriente são extremamente valiosas em Europa. E, então, a disputa por esse mercado, que se dava através dos árabes, enfim, passava por muitas mãos até chegar na Europa. Então, essas mercadorias já chegavam caras. Então, algum país da Europa ter contato direto com esse mercado do Oriente seria ótimo financeiramente para todos da Europa. E quando a gente fala dessas especiarias orientais, eu estou falando principalmente das mercadorias das Índias, daquela região ali. Então, como os portugueses já estavam traçando a sua rota no contorno da África, os espanhóis tinham que pensar, tinham que articular uma outra rota. E essa ideia foi ir seguindo direto ao Ocidente até chegar no Oriente, né? Dar a volta ao globo terrestre. Só que aí se depararam com terras. Com essas terras encontradas, logo vieram os portugueses atrás, mais ao sul, e também vieram os outros países que estavam desenvolvendo essa força náutica, como França, Holanda, Inglaterra, enfim, todos esses que eu já disse. Só que nesse primeiro momento, a América ela não surge como terras novas, vamos utilizar para desenvolver a economia. Não. Nesse período, o que estava acontecendo? Existia o objetivo principal, que era chegar ao Oriente, chegar nas Índias. E a América ali no meio estava empatando. Então, assim, se tinha expedições para poder encontrar caminho de passagem para acessar o mercado do Oriente. E não de colonizar, de começar um povoamento ou produção aqui nessas terras novas. Cabe perceber que quem está viajando, quem está chegando nesse território novo, que se tornou América, foi denominada América, são traficantes, são comerciantes. Então, aqui eles estão atrás de mercadorias, de especiarias que possam ser vendidas na Europa. Então, colonizar ele é entendido como estabelecer feitorias. Organizar, num determinado local, um acampamento ou com características bélicas e comerciais, fazer uma busca de produtos que possam ser vendidos na Europa para poder comercializar. Então, as feitorias eram lugares pequenos
incumbido apenas de negócios, a sua própria administração e uma pequena força armada de defesa. A América, em comparação às Índias, ao Oriente, ela foi considerada primitiva, porque ela não tinha produtos, principalmente produtos manufaturados, que pudessem ser altamente lucrativos na Europa. Além de ser habitado por uma população de baixa densidade, dado a quantidade de território que existia. Então, é um território incapaz de fornecer o que esses mercadores, o que esses traficantes estão querendo. Mercadorias valiosas e que pudessem realizar um mercado rentável para manter essas feitorias, para manter esse comércio. Então, no século XV, nesses primeiros contatos, foi deixado de lado a América, porque não era interessante naquele momento. As Índias eram, então todos os interesses, todas as possibilidades de negociação e de investimento em viagem eram direcionados às Índias. A ideia de povoar, nesse primeiro momento, não é viável, mas no século XVI vai ser. Então vai começar um enorme empreendimento para conseguir fazer com que aquelas terras que estavam ociosas, que estavam paradas, que tinham se descoberto e que precisavam manter posse, pudesse gerar riqueza, né? Riqueza equivalente lá das Índias. Só que nenhum país da Europa estava em condição de mandar populações para lá, porque nos séculos passados a peste tinha dominado geral na Europa e tinha matado muita gente. Então, assim, as populações estavam bem baixas, principalmente Portugal e Espanha. Então, era necessário fazer com que essas terras novas pudessem ser lucrativas, pudessem ser ampliadas suas bases para conseguir garantir domínio desses países que conseguiram chegar lá e conseguiram dominar aquele território. Bem, com isso se não tinha nada nesse ambiente que pudesse ser vendido e que uma lucratividade muito grande na Europa, então vamos se criar produtos aqui que possa ser vendido lá. E quais são esses produtos? Produtos que não conseguem serem feitos, conseguem serem plantados, criados na Europa. Então se traz a produção dessas especiarias para a América. E, novamente, Portugal, como pioneiro de todo esse processo, ele também vai ser pioneiro em sistemas de povoamento. Lembra daquelas ilhas, aquelas primeiras ilhas que Portugal entrou em contato? Então, eram ambientes que não tinham nada e eles fizeram acontecer economicamente aqueles ambientes. Então, eles trouxeram justamente a produção dessas especiarias. Então, eles quiseram, a partir dessas experiências, transferir essa produção para a América. E a tentativa foi organizar feitorias que pudessem ser produtivas e produzir especiarias para a Europa. Então, como a gente pode entender as feitorias na América? No primeiro momento, que é o comércio com os povos que tinham aqui em relação aos bens que poderiam ser lucrativos na Europa. Então, assim, produtos espontâneos e extrativos, madeiras para construção ou para tinturaria, como o pau-brasil, isso na América Portuguesa. Na América Inglesa já vai ser diferente, eles já vão tratar ali mais da extração de peles e pesca. E os espanhóis que nesse momento tiveram muita sorte. O que eles acharam? Produtos principais para a acumulação de riqueza, que é ouro e prata. E isso alimentou a esperança principalmente dos portugueses em também encontrar ouro e prata. Então, a busca de ouro e prata saiu da costa e tentava-se ir para o interior do continente para conseguir achar esses metais tão preciosos. O segundo momento dessas feitorias são a partir do século XVII. Ela vai ganhar uma dimensão, vamos se expandir. Na parte da América Inglesa, ela vai contar com um movimento de vindas de colonos em massa, por conta que estava havendo um conflito político e religioso. Pessoas estavam fugindo para essa América nova. Então, assim, essa segunda colonização na América Inglesa vai se dar de forma diferente. Bem, são povos que estão fugindo de conflitos. Então, eles vão tentar aqui restabelecer uma sociabilidade similar ao que eles tinham lá. Isso a gente está falando ao norte da América. Ao norte da América, que tem clima parecido, que tem estações parecidas com a Europa. Então, assim, a tentativa de recriar a sociedade europeia naquele período, naquele lugar, já ao sul dos Estados Unidos, não. Se estava naquela tentativa de produzir especiarias para ser vendida na Europa. Então, o processo que se dá ali não é um processo de colonização, que depois a gente vai chamar de povoamento. Sim, mas é uma colonização mais produtiva. Só que os europeus que chegavam nessa América
inglesa mais ao sul, muitas das vezes eram pobres, né, que vendiam o tempo da sua vida para trabalhar nas lavouras da América Inglesa. Quando eles conseguiam pagar, né, a dívida deles com transportes, eles tentavam o máximo possível chegar ao norte, porque viver uma vida, mesmo como colônia europeu ao sul, era ter uma vida de subsistência, de trabalhar para a sua sobrevivência e só, caso se não fosse proprietário. Portugal é diferente, né? Nem vai ter essa chance de experimentar trabalhadores livres, colonos em suas lavouras na América Portuguesa, porque a população de Portugal é diminuta. E Portugal já tinha caminhado ali pela costa da África, primeiramente. Então, assim, ele conseguiu estabelecer um mercado de mão de obra, um mercado de mão de obra escrava. Então, a primeira inserção de mão de obra na América Portuguesa já é escrava, enquanto na América Inglesa vai se experimentar mão de obra de colonos, né, e depois vão ser trocados, né, por mão de obra escrava. Não estava se conseguindo reter esses trabalhadores nas colônias do sul. Na América Portuguesa não teve condição, teve que usar mão de obra africana, principalmente. Só que, no início, era mão de obra indígena. Portugal teve que suprir a sua necessidade de mão de obra, já que os portugueses não eram suficientes. Então, característica semelhante, Espanha, só que Espanha encontrou populações grandes nas suas colônias, né, no seu sistema de colonização, nas terras que ele dominou, enquanto o Brasil não achou tanta gente, né? Então, assim, ele buscava. Os bandeirantes estão aí na história porque eles iam lá, dentro do interior das matas, buscar gente para trabalhar. Então, assim, a mão de obra era algo essencial para conseguir fazer com que as feitorias, com que o sistema de colonização, com que todo aquele empreendimento pudesse dar certo, pudesse ser lucrativo, pudesse produzir especiarias para ser vendida na Europa. Então, em resumo, é isso, né? Em essência, é isso que ele traz, né? Caio Prado Júnior traz no seu trabalho, no livro, de novo, História Econômica do Brasil, no 2º capítulo. Tá? Obrigado.